Mandamentos vinculados às circunstâncias históricas. Temos visto que a Torá, os 5 primeiros livros de Moshe, é a instrução de Yahweh para toda a humanidade, cujos mandamentos, as mitzvot, duram para sempre, e que Yahushua não anulou a Torá. Não obstante, existem mandamentos que foram criados pelo Eterno para vigorarem apenas por determinado período de tempo, em função de certas circunstâncias. Desaparecidas estas circunstâncias, tais mandamentos se tornam inaplicáveis. Em outras palavras, há 2 grandes grupos de leis contidas na Torá. A. Normas desvinculadas de qualquer tipo de circunstância, cujos efeitos são para sempre, as leis permanentes. Normas vinculadas a determinadas circunstâncias que perdem a eficácia na hipótese de desaparecimento das circunstâncias que abalizaram a sua edição, que são as leis circunstanciais temporárias, enquanto no primeiro grupo estão mandamentos que serão vigentes e aplicáveis durante toda a história da humanidade, no segundo situam-se aqueles que são reputados leis circunstanciais, isto é, irão vigorar apenas durante o período histórico em que estiverem presentes as circunstâncias que fundamentaram a sua instituição. Vejamos alguns exemplos. São exemplos de leis permanentes. A. Não terás outros deuses diante de Yahweh. Não matarás. Não adulterarás. Estes mandamentos são leis permanentes, porque nunca irão desaparecer. Seus efeitos se protraem no tempo. A grande maioria das leis da Torá são permanentes. Por outro lado, são exemplos de leis circunstanciais, temporárias. A. Regras acerca da compra de escravos, Levítico 25, 44. B. Proibição de encostar-se à mulher ou mesmo em sua cama durante o período menstrual, Levítico 15, 23. Estes mandamentos, apesar de constarem na Torá, se tornaram inaplicáveis aos dias de hoje, porquanto inexistem as circunstâncias históricas que lhe deram causa. Em relação à escravidão, nunca foi desejo de Yahweh que esta deplorável instituição permanecesse. Porém, quando foi ditada a Torá, de fato, vigorava o regime escravocrata. E a dureza no coração do ser humano era tão grande que não adiantaria a sua abolição imediata por Yahweh. Então o Eterno criou regras para a proteção dos escravos, não porque aprovasse a escravidão, mas sim pelo fato de desejar limitar e restringir ao máximo os efeitos deletérios da escravatura, até que a humanidade evoluísse e a escravidão desaparecesse. Em uma sociedade cruel, a Torá contém o primoroso e ético mandamento de amar os escravos estrangeiros como a si próprios, Levítico 19, 34. Preceito que não se encontra em nenhuma legislação da antiguidade e nem mesmo em leis dos povos ocidentais. Assim, as normas da Torá acerca dos escravos eram aplicáveis apenas durante a vigência de certa circunstância, a escravidão. Com o fim do regime escravocrata, que foi do desiderato de Yahweh, tais leis temporárias perderam a razão de ser e, consequentemente, são inaplicáveis. Do mesmo modo, deve ser tratada a regra que impedia alguém encostar-se à mulher durante o ciclo menstrual ou até mesmo em sua cama. Esta norma foi estabelecida para fins higiênicos, evitando-se a contaminação por doenças transmissíveis pelo sangue, já que era deficiente o sistema higiênico. Exemplo, não havia absorvente íntimo nem água em abundância. Lembrando-se que o povo recebeu a Torá quando estava no deserto. Atualmente, ainda que a mulher esteja no período menstrual, o seu marido pode se deitar na mesma cama sem o perigo de contaminação, uma vez que os métodos higiênicos de hoje são mais avançados. Por conseguinte, havendo o desaparecimento da circunstância que impediu o homem de simplesmente tocar na cama, por causa das precárias condições de salubridade, torna-se inaplicável a regra de Levítico 15, 23. Em síntese, a Torá é a instrução de Yahweh que dura para sempre, mas o próprio Eterno estatui leis circunstanciais temporárias que em certo momento histórico iriam deixar de produzir efeitos.
Isto não significa que a Torá foi revogada, mas tão somente que algumas leis foram criadas desde o princípio com prazos de validade, determinados de acordo com as circunstâncias que lhes são afetas. Alguns teólogos cristãos usam maldosamente estas leis circunstanciais para tentar provar que Yahushua anulou a Torá. Ora, a perda de eficácia de muitas leis circunstanciais nada tem que ver com o Mashiach ou com a sua mensagem. Bastando lembrar que o fim da escravidão e a evolução das regras de higiene não se relacionam com o ministério de Yahushua, razão pela qual este não é o responsável pela inaplicabilidade das leis incertas em Levítico. Estes mandamentos não mais produzem efeitos em função da mutação das circunstâncias históricas e não por causa do ensino do Mashiach. Por outro lado, há mandamentos que são hoje inaplicáveis em decorrência direta da vida e da obra de Yahushua HaMashiach. Por exemplo, a expiação de pecados não depende do sacrifício de animais, pois o sacrifício de Yahushua foi perfeito, inferindo-se daí que, ainda que hoje houvesse o templo em Jerusalém, seria inócua a imolação de animais com este propósito. Alguém poderia perguntar se Yahushua disse que não veio para revogar a Torá, Matityahu 5,17, por que foi anulado o mandamento dos sacrifícios de animais para expiação de pecados? A explicação é extremamente fácil. O mandamento sobre o sacrifício de animais para remissão de pecados é uma lei temporária, circunstancial, cujos efeitos estavam vinculados a determinado cenário, sendo certo que o Eterno a instituiu já sabendo de antemão que um dia chegaria ao fim. Com a morte e a ressurreição de Yahushua, houve a alteração das circunstâncias e a lei do sacrifício de animais perdeu a sua aplicabilidade. Logo, não foi revogada a lei dos sacrifícios expiatórios, mas apenas ocorreu a perda de aplicabilidade pela superveniência de um fato novo, o sacrifício único e perfeito de Yahushua HaMashiach. Porém, o princípio continua o mesmo, como escreveu o autor de Ivrim, Hebreus. Pois, segundo a Torá, quase todas as coisas são purificadas com sangue. De fato, sem derramamento de sangue, não há perdão de pecados. Portanto, antes e depois de Yahushua, o princípio permanece. Qual seja o derramamento de sangue, é meio para o perdão dos pecados. Porém, agora temos o sangue de Yahushua, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Mas este, Yahushua, quando acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, sentou-se à direita de Elohim e passou a esperar daí em diante até que seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés. Por meio de um único sacrifício, ele conduziu ao objetivo de uma vez por todas os que estão sendo separados por Elohim para serem santos. Hebreus 10 e 12. Examinemos agora outras leis circunstanciais que não são mais aplicadas nos dias de hoje, em decorrência da alteração das circunstâncias fáticas. Tendo sido destruído o Beit Hamikdash, o templo, pelos romanos no ano 70 depois de Cristo, são inaplicáveis as leis referentes ao templo e aos Kohanim, aos sacerdotes, como, por exemplo, os mandamentos que vemos lá em Números, Êxodo e Levítico. Também perderam a eficácia os mandamentos acerca dos sacrifícios, nessas passagens que você pode depois procurar na sua Bíblia. Rituais de purificação, que necessitam os sacerdotes do templo, também são inaplicáveis. Não mais podem ser exigidas as doações que eram dirigidas ao templo. São leis circunstanciais atualmente desprovidas de eficácia. As proibições relativas a certos eventos históricos, tal como está lá nas referências bíblicas. Outra questão importante diz respeito à determinação da Torá para que seja aplicada a pena de morte em alguns casos, exemplo, idolatria, feitiçaria, consulta aos mortos, adultério, homossexualismo. Será que hoje alguém deveria matar os feiticeiros? A resposta é negativa.
No antigo Estado de Israel, o sistema era teocrático, ou seja, o Eterno reinava sobre o povo e impunha a pena de morte a pecados considerados gravíssimos. Atualmente, os estados são laicos, dirigidos por homens e por leis humanas, e não pelo Eterno e pela Torá, a lei celestial. Se, por exemplo, alguém matar um feiticeiro no Brasil, será condenado pelo crime de homicídio. Por outro lado, no antigo Israel, quando um juiz sentenciava um homossexual à morte, a decisão era legítima porque contava com o aval do Eterno. Porém, mesmo na antiguidade, os crimes punidos com a pena de morte podiam ser perdoados, caso houvesse o verdadeiro arrependimento. Como exemplo, recorde-se que o rei Davi cometeu adultério e, em tese, deveria ser sancionado com a morte, porém arrependeu-se, recebendo o perdão de Yahweh. Com isso, nos estados laicos contemporâneos, é inviável a aplicação da pena de morte, até pelo fato de as sociedades permitirem as condutas da idolatria, feitiçaria, homossexualismo, adultério, etc. Porém, todos estes elementos continuam sendo reputados pecados gravíssimos aos olhos do Eterno. Se vivêssemos em um estado religioso regido pela Torá, então não haveria espaço para feiticeiros, para idólatras, adúlteros, homossexuais e demais pessoas que se rebelam contra Yahweh. Quando Yahushua voltar para reinar sobre toda a terra, haverá a condenação daqueles que optaram por viver na impiedade. Segundo o livro de Giliana, Apocalipse, aqueles que cometeram pecados puníveis com a morte serão condenados ao lago de fogo e enxofre, exceto se houver arrependimento. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Apocalipse 21, 8. Logo, o fato de não se poder aplicar a pena de morte nos dias de hoje não é sinal de que o Eterno aprove condutas nefastas, tais como idolatria, feitiçaria, consulta aos mortos, adultério e homossexualismo. Tais práticas continuam sendo definidas como pecado, porque a Torá é eterna, mas somente não se impõe a pena capital pela alteração de circunstâncias fáticas e jurídicas. O Estado religioso se tornou laico. Com o retorno de Yahushua como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, será implantado o reino de Elohim na terra durante o milênio de paz, e novamente o Estado será religioso. Amém. Foram ilustrados apenas alguns exemplos de leis circunstanciais para demonstrar que o praticante da Torá deve interpretá-la adequadamente, não podendo adotar comportamentos absurdos com o suposto aval da lei. Exemplo, alguns incautos querem justificar a poligamia alegando que a Torá é eterna e que vários homens da Bíblia tinham mais de uma mulher. Ora, é verdade que a Torá é eterna, porém também é verídico que a Torá instituiu leis circunstanciais, com duração temporária, que desapareceram em função da evolução da humanidade. E este é justamente o caso da poligamia, conduta que era aceitável no passado, mas que não faz parte do plano do Eterno para as famílias. Tanto é que em Bereshit, em Gênesis, o primeiro livro da Torá, Yahweh criou um homem e uma mulher e declarou que os dois seriam uma só carne, mandamento repetido por Yahushua. Como se percebe, a instituição da primeira família foi monogâmica e não poligâmica. Como distinguir e saber qual mandamento é eterno e qual mandamento é circunstancial? Em regra, todos os mandamentos do Eterno estão em vigor. Este princípio é fundamental. Devemos nos esforçar para cumprir tudo o que foi prescrito por Yahweh. Somente poderão ser considerados mandamentos temporários e desprovidos de eficácia aqueles que não puderem ser cumpridos atualmente pelo desaparecimento de pressupostos fáticos. Exemplo, leis do templo e dos sacerdotes, leis sobre a escravidão, leis sacrificiais, leis de purificação que dependam dos sacerdotes e do templo. Logo, a regra é o cumprimento de todos os mandamentos e somente em situações excepcionais certos preceitos podem ser considerados inaplicáveis.
Havendo dúvidas sobre o caráter permanente ou temporário da determinada lei, é melhor cumpri-la do que se arriscar e cair em desobediência. Quanto ao aspecto das leis permanentes e temporárias, circunstanciais, o cristianismo causa uma grande confusão porque parte da errônea premissa de que a lei foi anulada e, consequentemente, termina por ensinar a desobediência a mandamentos que estão em vigor. Assim procedendo, leva muitos cristãos a viver em pecado, definido como a transgressão à Torá. A título exemplificativo e sem a pretensão de enumerar uma lista completa, serão indicados alguns mandamentos ainda vigentes, mas que são ignorados pela grande massa de cristãos. Primeiro, temer a Yahweh, Deuteronômio 6,3. Muitos cristãos aprendem apenas a amar Yahweh, mas não são ensinados sobre o conceito de temor, bem como sobre a ira do Eterno para com os desobedientes. Segundo, andar nos caminhos de Yahweh, Deuteronômio 28,9. Se a Torá é o caminho de Yahweh e os cristãos recebem o ensino que a Torá não precisa ser cumprida, então passam a andar fora do caminho do Eterno. Terceiro, estudar e ensinar a Torá, Deuteronômio 6,7. Quarto, santificar o nome de Yahweh, Levítico 22:32. São poucos os cristãos que cumprem este mandamento. Quinto, guardar o Shabat, Deuteronômio 5. A grande maioria do cristianismo não cumpre o Shabat, porém há igrejas cristãs que observam fielmente o dia sagrado. Sexto, guardar as festas bíblicas, Levítico 23. É triste saber que os cristãos celebram festas pagãs, deixando de lado inúmeros festivais determinados pelo Eterno. Sétimo, manter a virgindade antes do casamento, Deuteronômio 22. Yahweh chama de prostituta a mulher que perde a virgindade antes do casamento. Atualmente, no meio cristão, são raríssimas as mulheres que preservam a virgindade. Oitavo, observar as leis alimentares de Levítico 11. Nono, abster-se de relações sexuais com a mulher durante o período menstrual. Décimo, recitação do Shema na parte da manhã e à noite. 11º, usar tzitzit azul. 12º, afixar a mezuzá em suas portas. 13º, agradecer a Yahweh após as refeições. Os cristãos agradecem apenas antes das refeições, porém, de acordo com a Torá, deve-se agradecer antes e depois. Estes são apenas alguns exemplos de mandamentos que, via de regra, são descumpridos pelos cristãos. Este descumprimento não decorre muitas vezes da rebeldia ou má fé dos cristãos, não. Há pessoas sinceras e honestas que não cumprem certos mandamentos porque receberam o falso ensino de que a lei foi abolida. Por isso é extremamente relevante que os cristãos de hoje façam o mesmo que seus irmãos cristãos no primeiro século fizeram: estudar a Torá. Como explicado no primeiro capítulo deste livro, no início do judaísmo nazareno, nazarenos, judeus e cristãos, os gentios, estavam unidos em perfeita comunhão, estudando a Torá de Moisés e frequentando as sinagogas em cada Shabat. Consoante afirma o livro de Maasei Shlichim, Atos dos Emissários. Portanto, minha opinião é que não devemos pôr obstáculos no caminho dos gentios que estão se voltando para Elohim. Porque desde os tempos antigos, Moisés é anunciado em todas as cidades e suas palavras são lidas nas sinagogas a cada Shabat. Nos versos transcritos, Yaakov, Tiago, explica que os gentios estavam voltando para Elohim e por isso estariam nas sinagogas a cada Shabat para aprender as palavras de Moshe, isto é, os 5 livros da Torá. Daí, torna-se premente que os cristãos do século XXI retornem ao estudo da Torá e às práticas do judaísmo nazareno, religião praticada pelos discípulos originais de Yahushua.